Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo do nosso livro Obreiro da Vida Eterna. Hoje iremos receber o nosso querido Paulo César, né, na harmonização. Boa noite, do livro Minutos de Sabedoria, na página 83. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confia naquele que o fortalece e vivifica. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da vida e pelas reflexões trazidas pelo nosso irmão Paulo César. Rogamos que a espiritualidade amiga, que seu mentor espiritual possa abençoá-lo, fortalecê-lo, para que ele possa trazer uma mensagem edificante e que traga grandes reflexões para cada um de nós. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, pedimos a Deus a permissão para iniciarmos o estudo da noite, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Helena. Obrigado, Rita. Paulo César, mais uma vez, boa noite. E a palavra está com você. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos. Muito obrigado por estar aqui hoje estudando essa grande obra de André Luiz. Eu sou um grande fã, porque nós estamos aqui juntos desde o início da primeira obra, que foi já Nosso Lar. E essa obra, eu gosto muito do André, porque ele faz as perguntas que eu também faria. Eu sou uma pessoa comum, cheia de dúvida, cheia de questionamentos. Então, eu gosto muito de todas essas obras dele, e elas eu considero muito interessante, porque elas descortinam para a gente um pequeno pedaço, né, do mundo espiritual. E, para mim, hoje, no nosso planeta, na nossa vida cotidiana, nós temos cidades com prédios, temos cidades com grandes, nós temos tecnologias, mas o que foi apresentado para nós foi um céu assim de grande contemplação, né? Cheio de nuvenzinhos, cheio de anjos, que nós desencarnaríamos e ficaríamos o tempo todo deitado numa rede, balançando eternamente, né? Ou então, se nós fôssemos maus, nós ficaríamos eternamente, como eu já ouvi uma expressão que eu acho muito, que é um mármore do fogo do inferno. Isso eu achei muito interessante, porque sempre nós temos é uma visão nossa, né, até um pouco infantil, e o André consegue quebrar essa ideia. Primeiro colocando a ideia de céu, que não há céu, nem inferno, não é? É uma opção, nós temos o livre-arbítrio, mas ele coloca de uma forma que esse pequeno pedaço que ele mostra descortina para a gente tanta coisa, que eu acho também esse trabalho muito bom. Gostei muito. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fiz um pequeno apresentação. Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Helena, está conseguindo ver agora? Ô, Paulo, continua vendo os quadradinhos, mas está ótimo. Acho que dá para todo mundo visualizar bem. Está ótimo. Obrigada. Ah, tá. Vou mudar de tela aqui, ver se consegue perceber, então. Conseguiu mudar de tela? Mudou sim. Ah, então tá bom. Bem, nosso estudo hoje é do capítulo 3, O Sublime Visitante. A obra que nós estamos lendo é Obreiros da Vida Eterna. Eu, antes de começar a colocar sobre esse capítulo, eu gostaria de iniciar tirando algumas dúvidas, porque
digamos que seja uma pessoa que não conheça o Espiritismo. Então é sempre bom nós fazermos uma revisão, até do que próprio o capítulo fala de algumas coisas, que para tirar a dúvida de uma pessoa que realmente não conheça nada de Espiritismo, ou até para nós mesmos. Como, por exemplo, eu achei interessante que ele botou o Obreiros da Vida Eterna. Para nós espíritas fica simples entender o que é vida eterna. Então seria o trabalhadores da vida eterna. Mas uma pessoa que não conheça nada de espiritismo, então eu quis fazer essas considerações iniciais para a gente poder trabalhar um pouco certos conceitos que envolvem. O conceito, por exemplo, de colocar dessas obras de André Luiz, que são imensas. Para o que já tem, nós vimos missionários, e vai ter ainda mais outras obras. Então, aqui eu peguei o próprio trabalho que estava aqui no prefácio do livro. Então, o que acontece com todas essas obras? André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta, em todas as dimensões, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas das justiçações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é um campo de sequência sem ser fonte milagreira, que aqui, ou seja, na Terra, ou além no mundo espiritual ou no mundo corporal, o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Eu achei muito interessante esclarecendo que a morte é um campo de sequência, ou seja, aí já entra a questão que a vida continua, sem ser fonte milagreira. Então, o milagre que nós sempre colocamos em relação à morte é que acaba sendo quebrado esse paradigma. Então, nós temos que o homem é fruto de si mesmo, e que as leis que o André está nos mostrando são as leis divinas e são eternas com organização, ordem, nós vamos ver agora nesse capítulo também, equilíbrio e evolução. Então, nós temos agora, o que seria a doutrina espírita? O que seria a doutrina espírita ou o espiritismo? Eu peguei aqui de um livro, então, colocando a questão da doutrina espírita, que ela começou o trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, colocando a morte como um fenômeno natural no nosso caminho de ascensão. Essas esferas de atividade espiritual, elas interpenetram-se nos diversos setores da existência. E colocando, como nós vamos ver em toda a obra de André, que a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora e o serviço evolutivo. Então, nessa obra, então, nós vemos muito isso, que nós chamamos, por exemplo, no livro do Espírito André Luiz, mas é bom ressaltar que o que nós temos, na realidade, é uma equipe muito grande. E todo o trabalho é de uma colaboração amiga. É como o centro espírita, que não funciona só sendo uma pessoa, o presidente. É necessário toda a colaboração, o amparo de cada um. Então, quando a gente está colocando aqui como André Luiz, não considere uma pessoa, considere como uma equipe, tá? Uma equipe que trabalha em várias condições. Tanto é que, como nós vamos ver no capítulo, ele está com uma equipe de trabalho. Nós não podemos dizer tudo que eu coloquei aqui como a nossa base. A base da doutrina espírita são os livros, coloquei aqui por Kardec, mais a revista espírita, e as obras também de Chico Xavier. Mas aqui eu procurei usar a obra básica como fonte principal, porque, como ela está dizendo, ela é a base, né? A gente começar um edifício, nós não começamos comprando a caixa d'água, nós começamos pelo cinema, a base. O cimento é a nossa base. E a nossa base são os livros da codificação. Aqui eu usei o livro dos Espíritos e usei também o Evangelho segundo o Espiritismo. Colocar esse trabalho. Eu gostaria de colocar alguns princípios, até que foram dados ontem pelo Francisco, sobre a doutrina espírita, que é um desses princípios, estão neste capítulo. Por exemplo, vou começar a colocar os principais. A existência de Deus. Ou seja, Deus existe.
há embasamento no Evangelho de Jesus, é o que ele fala até no final, um pouco do capítulo, que é o nosso, você tem que entender o que é o nosso visitante, a existência e sobrevivência do espírito, essa comunicabilidade dos espíritos, que seria que existe esse intercâmbio entre o mundo, o nosso mundo corporal, e o mundo espiritual. A diversidade das existências, que eu coloquei para ficar mais diversa, existência que nós somos únicos, mas nós temos várias existências, aí que entra a questão da reencarnação. A diversidade dos mundos habitados. O que significa isso? Nós vamos ver que esses habitados, porque, por exemplo, ele fala na questão do livro que o mundo, quando você olha nosso planeta, tá? Que você considera como habitado, nós temos nós aqui, tá? Ele tem vários animais, ele tem urso, lado, ele tem leões, tem vários animais. Mas se você pegar nós ou os animais e levar para outro planeta do sistema solar, não vai conseguir sobreviver. Nós somos adequados e adaptados a sobreviver neste planeta. E hoje em dia, quando você olha as descobertas científicas e materiais, o que nós vemos? Nós vemos que aparentemente não tem nada. Mas tem, sim, a doutrina espírita diz que realmente é tudo ocupado. Ocupado por o mundo espiritual, por espíritos. Então, aqui ele coloca, por exemplo, essa questão do diversidade dos mundos habitados, ele está nesse capítulo, e a questão dessa comunicabilidade dos espíritos, no caso, seriam espíritos com outro espírito. Então, vamos ver mais tarde, segura essa informação. Gostaria de fazer algumas considerações para a gente entender, quando eu falar certas palavras, o que nós estamos dizendo. Como, por exemplo, o que são essa ideia de espírito? Espírito não é, vamos considerar, não é aquele fantasminha dos filmes de Gasparzinho que sai passando, atravessando parede. Então, nós temos o livro dos espíritos, nos esclarece. O que são espíritos? A alma daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos. A morte tirou seu envoltório visível, deixando invisível aos nossos olhos, consequência natural da existência da alma. Eu coloquei para depois você dar uma olhadinha aí para cá, um deverzinho para casa, ó, Livro dos Espíritos, questões 23 a 25. Em relação eu achei interessante o nome desse livro como Obreiros da Vida Eterna, que uma pessoa realmente que não conhece o Espiritismo me perguntou, que ideia é essa de vida eterna? Então eu achei que seria a vida eterna. Deixa eu pegar aqui no livro, vamos dar uma olhadinha nas questões 84. Da questão 84. Então, do Livro dos Espíritos. Então, eu tenho. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, ele quer saber se são dois mundos. Se tem um mundo que nós conseguimos ver e um mundo que nós não conseguimos ver, que são o mundo dos espíritos. A resposta é que ele diz, sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, aí entra essa questão que nós chamamos de encarnado e desencarnado. Se você estiver no mundo dos espíritos, você está desencarnado. Se você está no nosso mundo, você está encarnado. E outra questão interessante, que vem depois, que eu confesso, quando eu li isso pela primeira vez, eu levei um susto. Porque eu, por exemplo, qual mundo é mais importante eu ver primeiro? Seria o mundo espírita ou o mundo corpóreo? Então, a questão 85, ele faz uma pergunta. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? A resposta é bem simples e curta. O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, o mundo espírita pré-existe, ou seja, antes de nós existirmos um mundo que eles chamam de mundo corpóreo, já existia o mundo espírita. E ele sobrevive a tudo. Então não precisa ficar preocupado se acontecer alguma coisa. Como eu vi outro dia, não sei se era brincadeira, uma notícia de que o mundo, um asteroide, em 2200 e pouco, vai atingir a Terra, vai acabar com tudo.
Não, vai acabar com o mundo corpóreo. O mundo espírita vai continuar, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Agora, então já sabemos que temos dois mundos, o mundo corpóreo e o mundo espírita. Então, nós temos encarnados e desencarnados. No caso dessa obra, então, o André, ele está desencarnado, mas ele vai fazer depois um trabalho com os encarnados. Seria na Terra. Normalmente ele chama de crosta, tá? Significa que está na Terra. Então, mas a questão 153 é que ela realmente, acho que ela encerra o assunto que seria essa vida eterna. Então, temos a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Que seria a vida eterna? A vida do espírito. O espírito é eterno. Está dizendo com o André, ele está fazendo um trabalho na cidade, que nós vimos no livro 1, que é Nosso Lar, e ele está como se fosse um estagiário, aprendendo, e nesse momento que ele aprende, ele também nos ensina várias coisas. No livro Nosso Lar, então, começa com o que seria a cidade, no outro, Missionários da Luz, seria o trabalho que seria com os médios, e nesse nós vamos ver que ele vai trabalhar com essa questão da morte, porque chamou de obreiros da vida eterna. Então, é importante aqui que vocês seriam loucos de ter ouvido o capítulo. Na quinta-feira passada teve um problema aqui de uma chuva de granizo, mas já está disponível depois na internet, você pode achar no nosso próprio site, no capítulo 2, que ele fala, o capítulo 2, o capítulo 3, o 3 é complementar ao 2. No 2 ele fala do santuário da bênção. Seria isso. Eu peguei as palavras do diretor, que é o Cornélio. O que seria esse santuário? É um prédio, vamos chamar assim, consagrado ao auxílio sublime de nossos governantes que habitam planos mais altos. Instituto, na qual os mentores do mais alto se fazem sentir. Então, o que seria? Seria um prédio, vamos chamar assim, onde é feita, para comparar com o que nós estamos fazendo aqui, uma mensagem, uma reunião sobre o Zoom, só que o Zoom deles é muito mais evoluído que o nosso, e os mentores, ou seja, dos espirituais, do mais alto, como ele chamou, no caso nosso aqui, que nós estamos só nessa questão de imagem, eles se fazem sentir. Então seria um trabalho, seria um Zoom mais evoluído, vamos chamar assim, porque só que no nosso caso, né, bem superior ao nosso Zoom. Então vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 3. Nota-se nesse capítulo 3 que nós temos, eu dividi, ficar mais fácil, em três pedaços. O que acontece? André e a sua equipe, ele vai precisar fazer um trabalho na Terra. Mas como dizia, o meu professor dizia, quem vai ao mar se prepara em terra. Então ele precisa se preparar para esse trabalho. Qual o preparo dele? Ele foi nessa instituição, essa casa. Então eu dividi em 3 pedaços nesse capítulo. Ele está falando sobre, ele chamou de gabinete de cristal. Ele tem os ensinamentos que esse emissário disse, porque não havia só a equipe dele. Tem o André, mais outras pessoas. Então, várias equipes. Cada uma equipe está determinada a fazer um tipo de trabalho. E como vimos antes, lembra que até Jesus precisou, não trabalha sozinho, ele precisa de colaboradores. E o tempo todo, nesse livro, nós temos colaboradores, sempre. Você não está trabalhando nunca sozinho. No caso, o André tem uma equipe com mais as outras pessoas, depois tem outra equipe, cada equipe é adequado, que está no capítulo 2. Cada equipe é dedicado a um tipo de trabalho. Então, por exemplo, tinha uma equipe com a irmã Simprônia. Eram 3 grupos que ele estava fazendo trabalho no capítulo 2, eles entram mais detalhes sobre isso. Aí, o que eu achei interessante
Vamos dar uma olhadinha nesse... O que seria esse gabinete de cristal que eles chamam? O que seria esse gabinete? Eu achei interessante. Então, por exemplo, ele foi reunido com um pequeno salão iluminado, tá? Então, começou com um instrutor, que seria o diretor, fazendo uma oração, né, muito bonita. E aí eu pensei, o que seria esse gabinete? Ele diz o que seria esse gabinete. Ele seria uma estrutura em substância parecida com vidro transparente. Eu retirei aqui uma palavra do diretor Cornélio. Os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos. No santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece de base a emissão de energias puras. Então, o que acontece? Quando nós vemos o livro anterior, o André relata, uma vez que ele vem ao Rio de Janeiro, ele dá uma ideia para a gente como seria o nosso ambiente. Seria uma psicosfera assim, muito pesada. Inclusive, na época, mostraram até um desenho de uma foto como se fosse nevoada. Então, o que seria? Esse emissário do alto, o que acontece? Fica mais fácil até para ele, o nosso ambiente seria muito, vamos chamar assim, não seria ruim, muito pouco adequado. Então, esse aparelho é para adequar o ambiente para ficar mais fácil essa transmissão, porque ele está em zonas mais altas, como o diretor já havia falado. Então, o que acontece? Nesse caso, tem que haver, os participantes que estão ali, uma preparação mental. E é interessante que o que eles fazem? Eles chegam perto desse aparelho, eles precisam... Olha como é interessante, sempre tem a colaboração, essa ajuda mútua. Eles precisam construir ali um ambiente. E cada companheiro, eles projetam sobre a tela uma paisagem. Um fica com as águas, o outro fica com as árvores, o outro fica com o tronco. É interessante isso. Essa paisagem é montada dentro daquele aparelho. E os colaboradores, cada um se encarrega de fazer um pedacinho daquela paisagem. É como se fosse antigamente, né? Que a mãe da gente me fazia muito isso. Quando cheguei a visita, ela tinha o prato da visita, ou tinha o copo da visita, né? Da visita tinha bolo para a visita. Eu achava isso interessante. Falei, poxa, você tem que tomara que chegue. Eu adorava quando era pequeno, quando chegava a visita em casa. Falei, tomara que chegue visita todo dia. Aí tinha bolo, pudim da visita. No caso aqui, eles procuram colocar mentalmente, né, fazer aquela paisagem. E é interessante porque o André, ele é encarregado, ele fala isso, de um trabalho, então ele percebe que tem problemas. Ele não consegue fazer o trabalho dele. Então, como ele consegue consertar isso? Porque ele tenta fazer o trabalho, mas as bordas não ficaram boas da paisagem, o galho também não ficou boa. E como é que você conserta? Porque o que aconteceu? Ele viu aquela paisagem bonita, aquelas coisas, ele lembrou da família dele. E isso trouxe angústias para ele. Então, isso estava atrapalhando. Aí o que ele conseguiu fazer? Ele mesmo consegue fazer isso, ele fica que essa saudade oprimiu sua alma. Aí o que ele consegue fazer com a oração? Ele arremessei para muito longe. Aí, como eu falei, ele seria muito como nós, né? Você verifica realmente que ele ainda não é um espírito ainda de um nível bastante elevado, mas ele está no que o Kardec prega para a gente, né? Brigando todo dia contra as nossas más inclinações. Aí ele consegue se colocar em equilíbrio e eles conseguem fazer toda aquela paisagem bonita. Eu achei isso muito interessante, que você percebe ele ainda com aquela tentativa de brigando ainda com suas más inclinações. Que a gente tem que fazer isso sempre, todo dia. É do nosso cotidiano. Então, esse aparelho,
Talvez um dia ter o nosso plano, que lembram que, como a Helena falou uma vez, acho que nós somos a cópia de lã. Foi isso que você falou uma vez, Helena? Nós somos a cópia, né? Lá o original. Aqui, ó, a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. É, eu achei isso trancado, mas é verdade mesmo, né? Uma cópia é bem distorcida de repente, né? Então, desse gabinete, desse aparelho, o que me chamou a atenção é essa construção sempre é uma equipe ali construindo, e acontece um erro e ninguém fica como nós aqui ficamos, todo desesperado. Aí, então, peraí, vamos aqui, resolveu e conseguiu construir uma paisagem muito bonita. Então, aí entra a segunda parte, que é a chegada do emissário. Aí eu fiquei pensando assim, por que esse emissário veio? Ele tem um nome, ele chamou de emissário Venerável Asclépios. Asclépios, lembrando que todos esses livros, esses nomes, eles são fictícios. Mas ele é o deus, é um grego da medicina. Era filho de Apolo, mortal corene. Era deus dos doentes e desesperados. Eu achei até que faz sentido, porque eles vão trabalhar, essa equipe de André, mais outras equipes, vão vir trabalhar na Terra em lugares muito difíceis. Então, essa visita desse emissário seria para apoiá-los, né? Para dar aquela força, ó, peraí, nós estamos juntos com você, ó, estamos juntos, vocês não estão sozinhos, o trabalho nós sabemos que é difícil. E aquela coisa de quando você vai fazer um trabalho, o chefe sempre aparece para dar aquela força para a gente, né? Só que nesse caso aqui, ele chamou de esse emissário, seria de uma esfera muito mais alta. E eu gostaria de destacar sempre com o emissário, ele fica muito emocionado com as palavras dele. Ele não monta, ele descreve, é como se ele fizesse uma imagem, eu pensei assim, o que seria mais próximo aqui na Terra seria uma imagem holográfica, que é feita dele ali, naquele ambiente, e ele conversa com os participantes. Então, achei interessante, porque você consegue falar, você consegue entrar em contato com as entidades superiores para o quê? Para nos ajudar, para ajudá-los nessa tarefa que eles vão ter que realizar. Eu achei isso também de uma humildade muito grande. E você vê que os espíritos superiores estão sempre tentando nos ajudar. O que falta, como está escrito no Livro dos Espíritos, realmente é boa vontade. Tendo boa vontade, nós conseguimos tudo. E eu achei interessante que aí ele além de colocar vários ensinamentos, que eu não posso dar spoiler aqui, vocês têm que realmente tem que ler esse capítulo, que é muito bonito, recomendo. Eu achei interessante, por exemplo, a colaboradora Semprônia, ela fez uma pergunta. E a resposta que o emissário dá é muito, muito bonita. Ele colocou Mateus, capítulo 3, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Então, ele sempre que coloca a resposta, primeiro ele fala onde seria o evangelho, que estaria a resposta, e dá uma explicação que é muito bonita, sensacional mesmo. Raimundo, por exemplo. Raimundo é o quê? De outro grupo socorrista. Ele vai atender a assistência aos loucos. Então, o que acontece com Raimundo? A resposta dele é a primeira epístola de Paulo aos Timóteos, capítulo 6, versículo 11. Eu achei isso também... Poxa, eu falei, de novo. Mas se você pensar, o Evangelho não seria a Boa Nova, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é um livro que consegue nos explicar e tirar muitas dúvidas referente ao ensinamento do Cristo, que ficaram até, que você pode pensar assim, que são complicados, que você não entenderam, como, por exemplo, os últimos serão os primeiros serão os últimos, do que ele está falando. E a irmã Luciana,
a resposta que ele deu. Ah, tá bem, o seu problema está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. E o que acontece depois é que até o próprio diretor, de repente, ele sabendo das dificuldades que eles vão sofrer e dos percalços, ele já faz uma pergunta, que nos tempos de hoje, se você acordar e ver televisão de manhã, até faz muito sentido. O Cornélio faz uma pergunta. Essa eu não deixei de compartilhar com você. Essa não posso, porque serve para o nosso dia a dia e é bem rápida e direta. O que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? Olha que pergunta que você faz todo dia, quando a gente acorda de manhã e aparentemente só vemos violência, colocando como se as ideias do Cristo não estivessem de acordo. Então, o que fazer para conservar a alegria? Pode ser no trabalho mesmo. Perseverança no bem é quando nós estamos trabalhando até numa casa espírita, né? Porque lembra que todos nós estamos ali para aprender, mas não somos ainda espíritos puros, angelicais. Nós estamos ali, tentando conviver com o outro. Essa convivência, às vezes, era atritos. Devotamento à verdade, então, nem se fala. Com a questão hoje das fake news, poxa, fica bem atual. E esse livro foi escrito na década de 40, 45. Imagina só como está ainda tão atual. A resposta do nosso emissário é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Eu adoro do espírito superior, por causa disso, eu não sou objetivo, rápido e direto, não tem nem como você ter dúvida. Aí eu fui ver, caramba, o que é isso? Regozijai? Regozijai-vos. Caramba, o que será isso? Aí depois fui ver no dicionário aqui do Google, fazer com que alguém se sinta feliz. Ou seja, mesmo em todas as dificuldades, com todos os problemas, sinta-se feliz. Realmente, a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. E essa confiança tem que estar sempre em nosso coração, por mais dificuldade que nós tenhamos. Toda dificuldade, maiores problemas que nós percebemos, sempre temos que confiar em Deus. O que está até na prece que Jesus nos ensinou, né? Parabéns. É confiar sempre. O que aparentemente nós percebemos, mas não desvanece. Confie. O bem sempre vencerá. Não existe o mal, existe a ignorância do bem. Então, e ele colocou, que eu gostaria que vocês vissem, como o comentário final da despedida que esse emissário faz, que é muito bonito, que eu também não posso deixar de dever para casa para vocês analisarem direitinho. Eu li, sinceramente, umas 2, 3 vezes, que é maravilhoso. Aí nós temos os questionamentos, é aquela coisa aquela pergunta que qualquer um faria. A pessoa, assim, esses questionamentos do André, ele está representando cada um de nós ali, fazendo perguntas. E essas perguntas, eu queria colocar, por exemplo, de onde ele veio? Depois, outra pergunta. Nós poderíamos conhecer o plano espiritual do emissário? Essa daqui, eu achei interessante colocar, porque percebe-se que ele é de uma zona muito superior à nossa. Superior não no sentido de superioridade nosso, de orgulho, como existe na Terra. Superior no sentido de conhecer profundamente o ensinamento de Jesus. Então, essa pergunta que ele faz, ou seja, eu sou André Luiz, eu posso lá conhecer o plano espiritual em que ele vive?
Aí uma pergunta, então, que até eu perguntaria, poderia ir lá, conhecer lá, ficar em nosso lar, ficar lá eternamente em nosso lar? A pergunta dele, sim. Então, a resposta seria, na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal. Ou seja, nós poderíamos ir lá como viajante assim de final de semana, mas com o tempo, mas nesse processo que seria evolutivo, nós vamos chegar em nosso esforço pessoal também a esse processo, porque nós estamos passando por um processo, não é mágica. Não é de repente nós vamos já assim, de uma hora para outra, vamos virar um espírito puro ou um santo. É um processo do trabalho, do esforço pessoal. Se você quiser um exemplo simples, é só você ver como nós consideramos, por exemplo, eu considero os prefácios de Emmanuel nesse livro também são muito interessantes. É uma visão que ele tem, você percebe que ele conhece muito bem todas essas palavras, os instrumentos do Cristo. E quando você começa a ver a vida que ele colocou nos livros dele, você vê como foi difícil. Ou seja, chegar ao que ele chegou a Emmanuel demorou muito. Aí eu recomendo vocês, depois na Banca Espírita tem um livro, acho que o volume 1 seria há 2000 anos. Qual seria o depois, Helena? Então, o primeiro foi há 2000 anos. É uma trilogia, não é? 2000 anos, depois tem 50 anos depois, tem Renúncia, Paulo e Estevão, Nossa, são 4? Ave Cristo, são 5, e Ave Cristo. Quer dizer, praticamente narra de como ele chegou a ser o que ele é Emmanuel hoje, né? Quer dizer, na época, como não é assim, foi um trabalho, um processo, que nós todos podemos seguir com uma boa vontade, mas nós também chegaremos lá. Aí ele fez uma outra pergunta também, que entra no princípio que nós falamos anteriormente, sobre a reencarnação. Ele faz uma pergunta: o emissário não mais reencarnará na Terra? É uma grande pergunta. Falei, poxa, aí, eu estou aqui, depois eu vou ter encarnado, eu não vou, como é que faz? Ele já chegou, então, seria, a pergunta que está fazendo, aqui que a gente poderia ler, seria, ele já chegou, assim, no auge, no que seria o máximo que um espírito pode chegar? Olha só a resposta que ele foi dada. Sim, ou seja, ele vai reencarnar na Terra, mas em missão de grande magnitude, com intervalo de 500 a 800 anos. Então, o que ele coloca é que mesmo esse emissário, num processo para nos ajudar, ele pode, sim, reencarnar na Terra para quê? Para poder nos ajudar. Porque a gente aprendeu que um espírito seria os anjos, vão ficar eternamente no céu e acabou, descansando pela vida eterna. Olha como é ingênua essa imagem. A verdade que o Espiritismo nos traz é muito profunda. Porque mesmo um emissário do nível espiritual tão alto como esse, ele pode sim reencarnar na Terra. Só que não vai ser como fazemos. O intervalo de trabalho dele é de 500 a 800 anos, para nos ajudar na evolução. Aí ele faz o que eu já falei, bem, se ele vai reencarnar na Terra, então esse seria o mais alto grau. Aí ele faz a outra pergunta. É esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? Olha o que ele perguntou. Ele não perguntou no planeta Terra, ele perguntou o universo. O universo é uma coisa muito grande. O que eu achei interessante foi isso. Ele falou assim, poxa, ele não foi nem humilde nessa. Ele podia dizer, não, só no nosso sistema aqui, porque tem Terra, tem Marte, tem a Lua. Não, ele falou no universo inteiro. Então, é esse o mais alto grau de desenvolvimento do universo? Nossa, aquele foi longe. As respostas. Não. Ele é ainda do nosso planeta, em círculos mais altos da vida. Então, significa também que o nosso planeta também possui espíritos de alto grau.
Ele não está em outro planeta ou outro sistema, ele está aqui ainda para nos ajudar, mesmo sendo um espírito dessa mais alta magnitude espiritual. Eu achei interessante isso, porque ele já coloca o André, não, o universo, ele já está dizendo para o André, o universo é muito grande, a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, devagar, peraí. Ele ainda está, ele ainda é do nosso planeta, só que ele está em círculos mais altos. Porque a gente tem ideia que no nosso planeta, a partir do filme, principalmente do Nosso Lar, que eu recomendo para todos, para você ler o livro, que tem detalhes que não estão no filme, a impressão que dá é que a Terra é aquele lugar sempre só de desespero, quando não é. Esse hemisfério também ele ainda está em nosso planeta. Só que está nos círculos mais altos da vida. E quando ele termina esse questionamento, eu queria colocar, ele fala sobre, ele coloca uma questão para o André, o diretor, falando que há muitas moradas na casa do meu pai. Então eu coloquei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar o capítulo 3, no item 3, para a gente ver o que ele quer dizer com isso. Tem tempo? Tem um tempinho ainda. Então eu vou colocar aqui para vocês o que seria essa ideia de há muitas moradas na casa do meu pai. Só peguei o pequeno texto do item 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, ao que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, queria terminar aqui com o nosso mais sublime visitante, colocado como no Livro dos Espíritos, como a resposta à pergunta qual foi o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo e guia. E agora eu gostaria de abrir para vocês para um comentário. E obrigado pela oportunidade. Segue com você, Helena. Nós que agradecemos, Paulo, por essas excelentes reflexões que você trouxe sobre o capítulo, né? E interessante que quando eu estava relendo o capítulo hoje, eu me lembrei muito da Gênese, aquela parte dos fluidos, né? O capítulo 14 que fala dos fluidos, porque tudo isso aí foi toda essa parte que você descreveu muito bem do globo, né? Em que o mentor pôde trazer a mensagem dele, e ele estava vindo, como você falou, de mundos muito, muito distantes, né? Muito elevados. E ele não tinha condições de estar presente pessoalmente por conta da diferença de fluidos, né? De energia do local que eles estavam, né? Embora fosse um santuário da bênção, né? Um lugar super preservado, que, né? Até o mentor falou que pensamentos negativos não poderiam entrar ali, né? Que lá só poderia ter pensamentos construtivos, né? Eles tinham até um aparelho detector de pensamento, né? O visitante com pensamentos negativos não entrava, desequilibrados não entrava. Então, precisou fazer toda aquela criação fluídica, né? aquela tela linda, né? Com árvores, com plantas, com flores, com firmamento.
E ele ali se manifestou e trouxe essa mensagem belíssima que você compartilhou com a gente. Então, realmente, como você deu várias dicas, né, eu queria tomar a liberdade de acrescentar mais uma dica de estudo, né, de estudo depois desse capítulo maravilhoso, né? A Gênese, capítulo 14, fluidos, porque ali a gente percebe o como é necessário a gente vigiar os nossos pensamentos para que nossa criação mental seja a mais qualificada possível para nós e para todos que estão ao nosso lado. Muito bom, Paulo, parabéns. Eu acho interessante realmente do pensamento, porque nós não ligamos para isso. Eu fico imaginando, por exemplo, se nós ficarmos vendo, tem um programa de um canal que é 24 horas de crimes. Toda hora, 24 horas. Já pensou como ficaria a nossa mente colocando 24 horas só com nível de desespero? Eu acho que sem o espiritismo, eu não conseguiria compreender como é que achava isso normal. Não tem problema, não. Mas você ficar com 24 horas todo dia com esse tipo de pensamento, imagina o que pode acontecer. Conosco nós não lidamos com isso, não sabíamos disso. Poderia haver esse tipo de problema. Que pode mudar a nossa psicosfera mental e como o pensamento é importante. Porque no mundo espiritual, o pensamento seria a nossa ferramenta, né? A nossa mão. Fechou, Helena, o seu áudio. Não, eu só concordei, isso mesmo, a reflexão tá exata. Tem mais ainda 7 minutos. Fala, Paulo, também parabéns, hein? Seu estudo foi maravilhoso, hein? Você mergulhou fundo, hein, meu amigo? Hoje eu estava lendo a Gênesis, o livro Céu e Inferno, melhor dizendo, no capítulo que fala sobre os demônios. Aí, num determinado trecho desse capítulo, Allan Kardec, né, diz que os espíritos na erraticidade eles se agrupam, né, em determinadas funções que vão realizar na crosta terrestre. Aí eu me lembrei desse capítulo, né, que um vem, né, para socorrer, né, antigamente se chamava de louco, né, mas já mudou a terminologia, outros para as crianças, outros para os que estão desencarnados. Então, cada um vai realizando uma determinada função no plano espiritual, né? De acordo com as afinidades, né, com as aptidões, eles vão abraçando essas tarefas, né? Então, é bom que a gente vê, né, que as obras de André Luiz estão sempre, né, calçadas no que apresenta as obras básicas da doutrina espírita. Muito bom, Paulo. Mais alguém? Ué, cadê o Eugênio? Não está aí não, é? Não, o Eugênio teve que prestar um auxílio às crianças dele e teve que se ausentar. Tia Isa, cadê minha tia Isa? Tia Isa falou que tem nada a colocar, não. Eu também só tenho que reiterar as palavras do Chico e da Helena, né? Eu estava lendo o Pensamento e Vida, né, aqui na estante, e se nós, como você colocou de fato, e Helena enfatizou, né, tivéssemos atenção na força do nosso pensamento, talvez a psicosfera do nosso planeta não seria assim tão degradante igual nós vivenciamos nos dias de hoje, né? Eu lendo e ouvindo você falar sobre ele plasmar aquele tudo naquela cabine de vidro, o quanto nós temos, né? Daí Jesus falar, vós sois deuses, a capacidade de cada um de nós gerarmos através das nossas emissões de pensamento, né? Eu viajei até na maionese, que eu fui no grupo de radiação,
né? Que é um trabalho de emanação de pensamento por todos aqueles irmãos que adentram todas as casas espíritas, né? E coloca ali seus nomes para oração, pedindo pelos entes queridos. E eu fiquei pensando no trabalho, né? E como é difícil equilibrar, né? Quem não passou pelo momento de André Luiz, em algum momento de trabalho, de vibração, em que às vezes a gente faz com que o pensamento saia do fluxo do trabalho, não é isso? E André Luiz traz isso aí de exemplo, como você bem falou, ele era igual a gente, muitas vezes, mesmo aprendendo na esfera que ele estava, caindo, mas também se levantando rápido, compreendendo a lição, né? Assim somos nós. Muito, muito obrigado, Paulo, pelo estudo. Temos ainda 3 minutos. Eu Tá achei fechado. esse capítulo com o 2, ele um complementa o 3 complementa o 2, né? Quando você precisa ler o 2 e em seguida você vai compreender esse 3. Porque a gente fica fazendo uma pergunta, ele vai fazer um trabalho, seria na Terra, tá? E qual seria, o que ele precisaria aprender? Então, se eu fosse médico, por exemplo, aqui na Terra, ele precisa de uma faculdade de medicina, você vai aprender a fazer, tem que aprender a fazer isso, mas e ali? Então, essa ideia de que você mesmo vai fazer um trabalho, como no caso, está bem especializado. Alguns atendem aos loucos, outros atendem às crianças. E onde você vai adquirir o conhecimento, a confiança em Jesus? Que você pode conseguir, como aconteceu com o André, você fazendo um trabalho, e aí a sua mente vai para outro lugar. Você pode acabar comprometendo o seu trabalho. Então, ali realmente fica como se fosse não é somente uma área de oração, é uma área de estudo, para você se equilibrar. Porque você vai, quando for fazer o trabalho, nós vamos ver mais à frente, vai ter casos de outras pessoas querendo atrapalhar esse trabalho. E é o que o emissário falou, essa confiança em Deus não pode ter 20%, 10%. Você tem que chegar ao máximo que você puder. Senão você acaba desistindo, você começa a cair naquela mente perturbada, naquela psicosfera toda, e você não consegue fazer o trabalho que deve fazer. Então, eu achei também importante isso, que sempre há uma preparação para tudo. Tudo que você vai fazer, aparentemente, que não seria uma coisa que você olha, por que eu vou fazer? Por que eu vou me preparar para trabalhar com essa assistência? Ele já coloca o que você tem que fazer. Então, aquela casa da bênção, justamente, as pessoas até fazem perguntas. Você viu que ele não, o emissário, não era para fazer perguntas, mas ele percebeu que as pessoas estavam com algumas dúvidas, algum problema, e deixou as pessoas fazerem perguntas. Pode fazer a pergunta que você quer fazer. E isso é muito importante. Também está no nosso trabalho da Casa Espírita. E a gente, quando vai fazer um trabalho, por menor que seja, o equilíbrio sempre é importante, né? Já cruzou o nosso tempo, iremos mais uma vez agradecer ao Paulo César e eu irei fazer a prece de encerramento, pedindo a todos que possamos nos unir num só pensamento, agradecendo a Jesus, o nosso divino amigo, aos benfeitores queridos de nossa casa, que são encarregados pelo nosso estudo, essa sala de estudo online, por esse estudo maravilhoso de hoje, mestre querido. Agradecemos também ao nosso amigo Paulo César, que doou o seu tempo para dividir conosco os frutos dos seus estudos. E agradecemos a todos, Senhor, essa presença querida nesta sala que continua sempre juntos, Senhor. Que nós possamos, mais uma noite, levar e deixar em nossos lares a tua bênção, o teu amor e tua harmonia, Senhor. E que nós possamos
estarmos juntos semana que vem para dar sequência ao estudo do nosso livro em tua companhia. E rogamos a ti, Senhor, a bênção para todo o universo, para todos os lares que necessitam, Senhor, da tua companhia. E pedimos a tua permissão para encerrarmos nosso estudo, dando graças a Deus, e que assim seja.